Daí pessoal, tudo certinho? Eu sou o professor Jonathan e vou trazer hoje para vocês uma aula, um debate bem interessante sobre a pré-história, né? Eu espero que ajude vocês no seu conhecimento, contribua para a sua aprendizagem, né? E o meu objetivo, enquanto está disponibilizando esses vídeos aqui para vocês, é democratizar o ensino, né? Ter algumas opções para vocês estarem aprendendo de maneira gratuita, de maneira fácil, tá? De maneira mais objetiva. Então a aula de hoje, o debate de hoje é sobre pré-história, tá? Então é um assunto que dá bastante discussão. Primeiro porque o termo pré-história é um termo que está sendo questionado atualmente pela historiografia, né? Por quê? Porque existe o debate que se diz que só existe história a partir do momento que se desenvolve a escrita, né? E tem a outra linha de debate que diz que não, que tudo que foi produzido culturalmente, com alguma intenção, qualquer fato relacionado ao comportamento humano é história, né? Então é um debate interessante, é um debate que está sendo feito que provavelmente vai provocar algumas mudanças, né, nessa discussão. Mas, por enquanto, ainda se usa muito o termo pré-história, é um termo bem difundido, é um termo até mais fácil de compreender, tá? Então, mas é importante você saber que existe esse debate entre a pré-história e história. Que debate é esse? Historiadores consideram história a partir do momento que o homem está se desenvolvendo, está produzindo, né, produzindo ferramentas, está tendo sua história. Outros historiadores só consideram a história a partir do momento em que surge a escrita, tá? Mas, de qualquer forma, continuamos a usar esse termo pré-história ainda, né, que está caindo, ainda bem está caindo. Tá? E outro assunto interessante também dentro desse conteúdo é o debate envolvendo o criacionismo com o evolucionismo. Tá? Então, o criacionismo está relacionado à religião, né, diz que existe um criador para tudo. Ele está na Bíblia, né, no Gênesis, que significa origem. Ele é baseado nesse livro da Bíblia. E ele é um debate também que cabe dentro desse conteúdo, né? É um debate que é feito com o evolucionismo, que é uma corrente que surgiu no século XIX, que se afirmou principalmente com Charles Darwin, que diz que os seres são uma adaptação do seu meio, né? Uma evolução do seu meio. O mais forte sobrevive, aquele que se adapta, que se transforma, sobrevive. E ele vai levando essas transformações para o seu DNA e vai produzindo, as espécies vão evoluindo de uma maneira em que envolva a seleção natural, né? E tem até um exemplo, o urso polar. O urso polar, ele tem uma característica física propícia do seu ambiente. Ele é branco, né? Que ajuda ele na sua proteção, na sua camuflagem, porque ele vive em regiões no Ártico, né, de neve, e ele também tem uma camada da pele bem espessa, bem grossa, que faz com que ele suporte esse frio intenso, ele consiga sobreviver. Então, ele teve que se adaptar a esse meio para sobreviver. Quem não se adaptou morreu, né? Isso é a seleção natural. Então, existe esse debate entre a criação, né, que vem do criacionismo de um ser e da seleção natural, né? E é um debate também que fica em aberto. Eu não posso julgar aqui o ponto de vista de ninguém, não estou aqui para isso, tá? Quem acredita no criacionismo, tranquilo. Quem acredita no evolucionismo, beleza, né? Mas o meu papel de professor de história, de historiador, né, é trazer o debate científico, porque a história é uma ciência. Então, a partir desse meu papel, do papel da história, né, nós temos que estudar, seguir mais desse ponto de vista evolucionista, tá? Porque ele é baseado em algumas evidências científicas. Por isso, mas se você não acredita, tranquilo. Se você acredita no criacionismo, se permita ficar aberto também para entender outras visões. Eu acho que isso é interessante, isso contribui para a aprendizagem, para a cultura, abre a mente, beleza? Então, dentro da pré-história, quando a gente estuda pré-história, a gente tem primeiro esses dois debates, do termo pré-história, né, e história, do criacionismo com o evolucionismo, tá? E nós temos daí o conteúdo em si, que ele é dividido em algumas partes. Esse período pré-histórico, ele vai lá mais ou menos de 2 milhões de anos, quando começa a surgir os primeiros homídeos, né, as primeiras espécies humanas, e vai até a invenção da escrita a 3.500 a.C. É um período muito grande, a gente não tem às vezes noção
desses milhares de anos que se passaram, a gente perde um pouco essa noção. E ele é dividido, né, a pré-história é subdividida em 3 partes: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Tá? Então, para entender esse conteúdo, pré-história, subdividido em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, e tem que entender o que ocorreu em cada subdivisão dessa. As características do Paleolítico, as características do Neolítico e da Idade dos Metais. Se você entender isso, você já aprendeu o conteúdo, tá? Mas antes de entender um pouquinho essas 3 partes, a gente tem também uma outra parte que se fala no conteúdo, que é a evolução da nossa espécie, né? Como o homem virou Homo sapiens, como os humanos surgiram, né? Então, os fósseis mais antigos, eles datam aí a 2 milhões de anos, né? A gente tem nós temos a nossa espécie, né? Ela surgiu há mais ou menos 2 milhões de anos, mas tem fósseis de mais de 5 milhões de anos e meio, né? Que é o Australopithecus, que é a espécie humana, os homídeos mais antigos, né? Que se tem notícia que foi descoberto na África. E todas essas características desses humanos fazem parte de vários grupos, né? A qual nós, os Homo sapiens, fizemos parte. Então, não é uma evolução, o Australopithecus, não é muito bem assim que acontece. São vários grupos que foram convivendo, né? Quando a gente tem, por exemplo, o Homo sapiens, ele conviveu com o Neandertal, né? O Neandertal deixou de existir, o Homo sapiens predominou. Então, nós temos que ter essa imagem na nossa mente, né? Nós temos um descendente lá atrás em comum, né? Que é uma espécie que é o Australopithecus, mas nós somos diferentes. Não é uma evolução, surgiu uma espécie, deixou de existir, veio outra. Não, elas foram convivendo, foram evoluindo, cada uma no seu tempo, até chegar no Homo sapiens. Tá? Então, mais ou menos essa é a visão que a gente tem. Existe uma escala linear aí que a gente usa muito para entender isso, né? Mas tem que ter em mente que são vários grupos. Tá? Então, falando agora direto da subdivisão da pré-história, nós temos o Paleolítico, né, que tem algumas características desse período que a gente tem que entender. Tá? Então, assim, é um período que ele foi muito longo na pré-história. É um período onde o homem aprendeu a ser homem, a se desenvolver. Então, uma característica desse período era a caça, né? O ser humano dependia da caça, dependia da pesca, da coleta de frutos, das sementes, de raízes, das folhas, né? O ser humano vivia, ele não tinha um domínio da natureza. Então ele vivia do que a natureza lhe oferecia. Então ele ficava em determinado lugar por um tempo, caçando, coletando, né? Vivendo por um tempo. A hora que aqueles recursos ali começavam a faltar, ele ia para outro lugar. Então essa é a característica de ser nômade. Então a característica da pré-história, eles eram caçadores, coletores, nômades, né? Viviam de um lugar para o outro, em busca de comida. E uma das coisas mais importantes também dessa época do Paleolítico é o desenvolvimento de ferramentas. Aí começou a se desenvolver ferramentas de pedra, né, que facilitou muito o trabalho desse homem do Paleolítico, né, passou a conseguir caçar mais animais, né, e isso vai fazendo com que ele tenha uma vida um pouco melhor, com que ele evolua, né, mas a grande realmente descoberta desse período é o fogo. Né? O fogo é a marca do Paleolítico que é uma revolução. Então hoje eu costumo falar para a pré-história o fogo é o que tem de mais moderno e tecnológico. Né? Quem domina o fogo domina qualquer coisa. É igual hoje quem domina a economia, quem domina a tecnologia domina o mundo inteiro. Então o grupo que dominava o fogo na pré-história, ele tinha um domínio de qualquer outra coisa. Ele era muito poderoso. Tá? E o fogo servia para várias coisas, né? Para aquecer quando se morava em regiões muito geladas, para se ter luz à noite, para trazer segurança, para afugentar animais e principalmente para cozinhar alimentos. Então, a partir do momento que o homem do Paleolítico começa a usar o fogo para cozinhar alimentos, ele vai ter um alimento com melhor digestão, com mais qualidade, com maior durabilidade. O alimento caçado, cozido, ele vai durar mais tempo.
e isso vai fazer com que comece a ter uma mudança no comportamento do homem do Paleolítico, né? E essa mudança vai levar, obviamente, para outra parte, o Neolítico. Então, só recapitulando, característica do Paleolítico: as pessoas eram caçadoras e coletoras, né? Desenvolveram ferramentas de pedra que ajudaram muito no seu dia a dia, principalmente para caça, tal. Eles eram nômades de um lugar para o outro, e nesse período se dominou o fogo, né? Então, todos esses elementos combinados vão fazer com que a espécie humana ela progrida, ela evolua, né? E a gente vai ter uma nova fase dentro da pré-história que se chama Neolítico, que é a idade da pedra polida, tá? Então, nesse período Neolítico, que começou mais ou menos há 10 mil anos antes de Cristo, acontece uma revolução muito importante. O fogo, ele foi o domínio, né? Mas a revolução agrícola, ela é decisiva no desenvolvimento do ser humano. Por quê? Porque agora ele não precisava mais se deslocar de um lugar para o outro, ele não precisava ir atrás de comida, ele poderia cultivar. Então, a partir de observações, a partir de vários comportamentos que se acha que se atribuiu à mulher esse papel da revolução agrícola, né? O homem do Neolítico começa a cultivar sementes, começa a cultivar alimentos, começa a domesticar e criar animais. Isso vai levar à sedentarização, ou seja, ele vai poder ficar fixo num lugar, sobrevivendo da terra, né? Plantando, colhendo e criando animais. Não precisa mais ficar se deslocando, né? E isso vai ser uma revolução tão grandiosa que vai levar ao desenvolvimento de cidades e o mundo como é hoje. Então, a agricultura ela é muito importante, a descoberta, o desenvolvimento da agricultura para a sedentarização do homem e consequentemente seu desenvolvimento, né, o desenvolvimento das cidades. Então, no período neolítico é essa característica. Ele começa a desenvolver algumas ferramentas já mais sofisticadas, mas ainda de pedra, né? Ele domina a agricultura, o homem pré-histórico se torna nômade e ele passa a ter uma organização muito maior, né? Então aquelas pequenos grupos começam a crescer, começam a se formar pequenas vilas, pequenas comunidades agrícolas, né? Ainda não existe uma organização política, não existe uma organização social muito clara, mas a convivência, o desenvolvimento deles fica muito claro, né? E depois aí nós temos uma nova fase, que é a Idade dos Metais, onde o homem pré-histórico, nessa fase, começa mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo, onde começa primeiro, eles conhecem o cobre, né? Começam a usar o cobre, só que o cobre não é tão resistente. Depois eles vão para o bronze, né? E com isso, o desenvolvimento de ferramentas, o desenvolvimento de armas, isso vai fazer com que o ser humano comece a dominar tecnologicamente outros povos, comece a produzir muito maior intensidade, o crescimento populacional explode nesse período, né, por conta dessa qualidade que essas ferramentas vão trazer, e aí surgem as primeiras cidades, começa a surgir a escrita, é a fase decisiva na evolução do ser humano, das sociedades pré-históricas, tá? Então, percebam, lá no Neolítico, o homem começa, ele caça, ele fica catando alguns alimentos, coletando, né, pesca, ele fica de um lugar para o outro, mas ele descobre o fogo já vai dar uma qualidade de vida para ele, uma segurança. Aí nós temos daí o Neolítico, onde leva a agricultura, as ferramentas se tornam mais sofisticadas, há um processo em que o homem não precisa mais ficar indo de um lugar para o outro em busca de alimento, né? E também, com o passar do tempo, eles pegam esses minerais, pegam o cobre, né? Começam a desenvolver a metalurgia, e isso vai trazer para eles, então, um desenvolvimento tecnológico gigantesco, tá? Então, a pré-história é isso. A gente ter em mente o que é esse debate, entender essas 3 fases da pré-história. Entendeu isso, você vai entender o conteúdo inteiro, tá? Então, assim, qualquer dúvida vocês podem comentar aqui, né? Quem tem alguma outra visão pode comentar. Eu estou aberto a sugestões, a críticas.
e espero que essa aula tenha contribuído aí para vocês entender um pouquinho melhor sobre a pré-história. Então é isso aí, até a próxima aula, pessoal.